Seguindo o segundo vídeo, vamos dar sequência. Por que Deus nos prova tanto? Por que Deus permite o seu sofrimento? O nosso sofrimento, por que Deus permite? Pois é, por que Deus permite o nosso sofrimento? Vamos ver, amados e amadas? Como pode Deus, que é tão bondoso, tão amoroso, permitir o sofrimento da terra? Atenção, filhos. Atenção, amados e amadas. Essa palavra é muito importante, pois a dúvida nos seus corações a respeito desse assunto é muito grande. Ouvir, Deus não pode intervir e criar um mundo onde não existe sofrimento. Ele não pode tirar todas as dores. Ele te ajuda sim, ele luta muito por isso. É como digo sempre, hoje em dia o crente acha que tudo tem que dar certo para ele, tudo tem que ser redondo, prosperidade, fama, dinheiro, poder. Não. Essa é uma pergunta muito difícil, mas todo mundo pede. Por que Deus permite nós sofrermos? Vamos compreender uma das grandes questões nesse tema. Temos que olhar para o plano de Deus como um todo. Para começar, Deus fez um mundo sem sofrimento. Esse foi o céu e a terra antes da queda. Sabe qual que é a queda, né? Todos os anjos e tudo que tinha sido criado viviam em harmonia com Deus. Havia paz, alegria, perfeição. Ele foi exatamente como Deus queria que fosse. No entanto, Satanás, um dos anjos, escolheu ir contra isso e fazer os seus próprios caminhos. Ele ficou exaltado, imaginando que ele poderia ser igual, melhor do que Deus. Esse foi o primeiro pecado, causando a separação entre Deus e o diabo. O caminho do diabo estava fora da bênção de Deus e, portanto, o amaldiçoou. A criação de Deus foi perfeita. Quem? Adão e Eva. Os primeiros povos receberam uma vontade livre, mas eles eram puros e, portanto, teve contato direto e comunhão com Deus. Satanás estava no meio, ou melhor, Satanás estava cheio de mal e queria destruir essa harmonia. Era a sua opinião de que, dada a escolha, as pessoas preferem o pecado do que obedecer a Deus. Deus poderia ter simplesmente calado ou até mesmo mudado de ideia, à força, mas ele tem muito respeito pelo livre-arbítrio, mesmo o livre-arbítrio de quem opta por desobedecer. Então, ao invés de forçar Satanás a voltar para a luz, Deus precisava provar de que o caminho do pecado só levaria ao sofrimento. A causa do sofrimento da terra, atenção, quando Deus criou a terra, sua intenção era que seria uma extensão de paz, harmonia dos céus. No entanto, o adversário foi permitido acesso à terra, e ele tentou Eva, no jardim do Éden. Quando Satanás ofereceu a Eva uma escolha a seguir, o caminho de Deus ou o caminho do pecado, Deus tinha esperança que ela iria escolher o seu caminho. Tudo que Deus queria era que as pessoas sejam felizes, e ele sabia que a única maneira para eles serem obedientes, infelizmente, ela escolheu acreditar no caminho do Satã, o caminho da maldição, e ela convenceu Adão a fazer o mesmo, por causa do seu imenso respeito pelo livre-arbítrio. Deus teve que recuar e deixar Adão e Eva colher as consequências de suas ações.
todo sofrimento tem, toda dor, a cada lágrima que foi derramada sobre a terra, ou é o resultado direto ou indireto do pecado. Mesmo os desastres naturais acontecem porque o mundo foi amaldiçoado. Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. O pecado contaminou tudo e tornou-se cada vez pior com o passar do tempo. Quando uma pessoa pecou, ele escolheu o sofrimento àqueles ao redor dele sofrerem. A terra em si sofreu. A natureza do próprio mundo tornou-se contaminado com espinho e abrolhos. Isso não foi um Deus vingativo, lançado ao mar sobre as punições, lançando o mar sobre as punições. Esse foi o resultado natural das leis de Deus, tinha feito muito antes mesmo de ter criado a terra. Ele sabia que pecar trazia sofrimento, é por isso que ele tenta tão dificilmente nos cuidar a não fazê-lo, a não pecar. Porque Deus não faz nada para parar o sofrimento? Atenção, filhos. Deus poderia intervir em qualquer ponto e parar o sofrimento. Claro. Ele é o Senhor. Ele conseguiria segurar a mão, a sua mão, e nos salvar de toda dor. Ele faz milagres, curas. Ele é o Todo-Poderoso, afinal. Ele é médico dos médicos, é Deus do impossível. Mas se ele fizesse isso, nunca seria capaz de provar, sem sombra de dúvida, que Satanás estava errado. Pecado causa sofrimento. Deus sabe disso, agora ele quer provar isso para toda a sua criação. Tu é criação. Ele entristece Deus para assistir a sua criação sofrer. Ele está ansioso para que isso acabe. Ele está doendo para estender a mão e ajudar-nos. O objetivo final de Deus é para todo sofrimento parar para a eternidade. Ele quer que toda a criação permaneça junto, em perfeita harmonia como era no início. Mas dessa vez, ele precisa ter certeza que ninguém pode trazer o pecado para a nova criação. É por isso que ele precisa ser capaz de mostrar, sem qualquer sombra de dúvida, que é o pecado, que é o pecado sozinho que leva à miséria e ao sofrimento. E a fim de obter prova de Deus, tem que jogar pelas regras que ele mesmo estabelece. O propósito de Deus para a sua criação, a intenção de Deus com nós não é só para provar que pecado traz sofrimento. Ainda mais importante é provar que a vida sem pecado traz alegria, paz e harmonia. Essa graça me foi dada, a pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e para tornar claro para toda a administração desse ministério, que desde os séculos passados foi mantido um culto em Deus, que criou todas as coisas. Sua intenção era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, verso 8 e 11. Esse é o mundo, em síntese, esse é o resumo do plano de Deus com a humanidade. O golpe final para erradicar contra o adversário, enviando seu próprio Filho Jesus à terra como homem. Ele foi capaz de provar de uma vez por todas que era possível vencer o adversário e sua malandragem. Como ser humano, Jesus foi tentado de todas as maneiras como nós somos, mas todas as circunstâncias escolheu para fazer a vontade de Deus em vez da sua própria vontade. Por isso, ele nunca cometeu pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15 e capítulo 5, versos 7 e 9. Está consumado. Quando Jesus foi crucificado e gritou, a vitória foi total. Satanás nunca tinha capaz de assumir o controle do Espírito de Jesus.
que poderia voltar para Deus perfeito e cheio de natureza divina. Mas não parou por aí. Jesus fez isso para que pudesse mostrar o caminho para outros. Agora Deus está formando uma noiva para Cristo, que irá mostrar através de uma vida pura e santa, como Ele foi, que a vitória sobre o pecado traz a verdadeira alegria e paz eterna. Essa é a igreja, porque multiforme sabedoria de Deus será revelada a toda a criação. Esta alegria não é simplesmente uma recompensa de chegarmos à eternidade. Começa agora. Assim, mesmo Deus deixa a terra, colhe os frutos do pecado. Ele realmente está muito mais interessado em deixar aqueles que optam por servir a Ele colher os benefícios disso, sofrendo em carne. Todo mundo sofre. E o sofrimento que uma pessoa passa na terra não é necessariamente proporcional à quantidade de pecados que cometeu. No entanto, os discípulos de Jesus Cristo, servos de Deus, sabem usar esse sofrimento para a sua vantagem. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu por nós na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. O sofrimento físico em si, obviamente, não faz por fim ao pecado. Pelo contrário, quando as pessoas experimentam dor, perda e tragédia, o pecado dentro de si manifesta e eles são tentados a se sentir irritados, amargos, desanimados. Mas um discípulo faz o que o seu mestre Jesus fez. Ele leva esse pensamento, nega-lhes e coloca-os à morte. Em um pouco de pecado morre. Isso é chamado de sofrimento na carne. Porque negar a carne para realizar seus desejos é o mesmo que negar a sua auto-vontade, e isso é doloroso. Isso é que Jesus fez quando Ele estava na terra, e é a vontade de Deus para nós. No entanto, o resultado é que o pecado é vencido e é substituído pela virtude. Quando as pessoas o escolhem conscientemente para sofrer na carne, em vez de pecar e sofrer as consequências, então Deus finalmente é capaz de dizer: Satanás, veja, o seu caminho não funciona. Pecado só conduz ao sofrimento, mas algumas pessoas estão colhendo o meu caminho. Eles estão escolhendo não pecar. Provou-se mais uma vez, outra vez, você não tem terra para ficar. Em seguida haverá o ajuste de contas. A eternidade, amados e amadas. Você pode imaginar a ira de Deus sobre Satanás, então, quando ele mesmo volta após todos esses milhares de anos, o tempo de julgamento está finalmente em mãos. Depois que Satanás forçou a mão de Deus, ele teve que assistir a sua criação sofrer ano após ano, século após século, esperando com paciência para que as pessoas se voltem para ele, seja obediente à sua vontade, para que ele pudesse erradicar o pecado a longo prazo. Mas finalmente o momento para a paz chegou. Depois de tudo dito e feito, Satanás será lançado no mar de fogo, e todo sofrimento, toda dor, toda miséria terá desaparecido para sempre. Se formos obedientes à vontade de Deus, em vez da nossa própria vontade, que está manchada pelo pecado, estamos no lado de Deus e prestativo na realização dos seus planos. O mais escolhermos para viver em obediência a Deus aqui na terra, mais rápido o dia do seu julgamento virá. Quanto mais as pessoas optam por sofrer na carne, condenados à morte, o seu pecado, e não obedecer às luxúrias e desejos carnais pecaminosos em si mesmo, mais cedo Jesus vai voltar e colocará um fim em tudo isso. O que posso fazer?
É difícil sentar e assistir sofrimento propagado por todo mundo e não saber o que você pode fazer. Mas aqueles que são fiéis a Deus têm o poder e a responsabilidade de aliviar o sofrimento e tornar o mundo um lugar um pouco melhor onde estão. Nós podemos ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam por negar o pecado que tão de perto nos tenta, que provoca discórdia e infelicidade. Quando estamos inclinados a responder de volta com palavras duras, podemos colocar o pecado à morte e responder suavemente, gentilmente. Quando somos tentados em egoísmo, podemos praticar a generosidade. Quando vemos a injustiça e a crueldade, podemos ser campeão da justiça e compaixão. Nós também podemos orar. A oração eficaz, fervorosa de um justo pode muito. Tiago capítulo 5, verso 16. A oração é uma tremenda arma contra as trevas do mundo. Se temos certeza de que estamos vivendo injustiça, em nossas orações tem o poder de nos ajudar. Podemos orar pela cura, orar por misericórdia, orar para os pobres, para os necessitados, orar para os líderes mundiais, governantes, rogar pela luz, vida e misericórdia para vir ao mundo, tanto quanto possível. Deus ouve nossas orações. E quanto mais vivemos em justiça, quanto mais condenados à morte, o nosso pecado, quanto mais lutamos contra a escuridão, então mais rápido o dia do julgamento virá, quando todo o pecado e sofrimento estará acabado para sempre. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém sem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. Esse dia está chegando em breve, o dia em que Jesus vai voltar, pronto para buscar sua noiva, a igreja, limpa e impecável, tendo escolhido o caminho de Deus por tudo isso. Então vem o grande final, amados e amadas. Satanás será amarrado e jogado no lago de fogo para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Nunca mais ele vai ser capaz de seduzir as pessoas a seguir o seu caminho e causar miséria e sofrimento. Então Deus vai finalmente ser capaz de criar um novo céu, uma nova terra, em perfeita paz e harmonia para toda a eternidade. Nenhum grito, nenhuma lágrima, nem tristeza, nenhuma tentação, nenhum pecado, nenhuma discórdia, conflito, desobediência. Vamos viver junto com Deus e Jesus e os santos. Nenhum pingo de sofrimento nunca vai existir no universo novamente. Finalmente, para sempre, tudo ficará bom, amada e amados. Temos que ouvir a palavra e glorificarmos a Deus na aprovação, não desperdiçando o sofrimento. Temos que glorificar o seu nome. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Quem nunca passou por sofrimento e provações em algum momento da vida, mais cedo ou mais tarde, somos atingidos por isso. Somos humanos, em maior ou menor grau. A palavra de Deus nos revela que o sofrimento é uma realidade consequente da queda do homem. O que é a queda do homem? Adão e Eva fez o pecado. Isso é do pecado que nos atinge. Devemos, pois, esperar o sofrimento como um fato natural dessa vida. Em outra ocasião, falando sobre o sofrimento por causa de seguir e testemunhar Cristo tem atingido a vida dos discípulos de Cristo em todas as épocas, em todos os lugares. O sofrimento é algo que faz parte da vida e é compatível com o Novo Testamento,
No Antigo Testamento, José e Jó, como falei já, foram exemplos de modelo para nós, de perseverança e face ao sofrimento. O texto, a palavra, diz extremamente que é confortadora e ao mesmo tempo consoladora, tem falado poderosamente ao nosso coração. Amados e amadas, há irmãos entre nós que já perderam familiares, entes queridos, que estão lutando com problemas de saúde ou enfermidades de seus familiares. Há irmãos que estão passando por muitas lutas. Provavelmente há irmãos que lutam com dificuldades impostas nessa vida. Há irmãos que foram ou são perseguidos pela crença e doutrina da palavra de Deus. Há a lista de lutas que temos que passar. É importante que a igreja não esteja preparada para sofrer. Ela não é preparada para sofrer por intermédio da pregação. Vivemos uma cultura que foge da dor. Esse é o motivo porque as igrejas pregam a teologia da prosperidade. Estão assim, lotadas. Por outro lado, é óbvio que devido à nossa fragilidade humana, não suportamos sofrimento e nem devemos fazê-lo por meio de filosofia estoica, ensinando que o indivíduo deve suportar o sofrimento através da moral, sendo diferente, indiferente e impassível. Mas estamos dominados pelo epicurismo, pois somos ensinados a fazer tudo pela nossa tranquilidade e bem-estar, e felicidade e a dor é que o que devemos procurar evitar respectivamente. O Evangelho nos chama ao equilíbrio. Somos atingidos ao sofrer, mas sofremos para a glória de Deus. Somos atingidos ao sofrer, mas sabemos que Deus tem um propósito no nosso sofrimento. O título da mensagem é glorificando a Deus na provação, não desperdiçando o seu sofrimento. O ensinamento principal é que devemos glorificar a Deus no meio da provação, não desperdiçando o nosso sofrimento. Devemos usar o sofrimento para glorificar o Senhor. Ainda que o ponto principal dessa pregação seja o sofrimento vindo por parte das perseguições aos cristãos, os princípios salientados pela palavra podem servir e serem aplicados em qualquer situação de sofrimento. A carta do apóstolo Pedro foi escrita após andar 3 anos com o Senhor Jesus. Agora então é o líder da igreja primitiva. Na ocasião, a perseguição generalizada estava prestes a acontecer por ordem do imperador Nero. A história e a tradição da igreja apontam que nessa perseguição ocorreu o martírio de Pedro e Paulo. O primeiro crucificado de cabeça para baixo, pois argumentou que não era digno de morrer igual ao seu mestre. E o segundo, por um cidadão romano, sofreu uma morte menos dolorosa, a saber, ter a cabeça decapitada, provavelmente numa guilhotina ou numa espada. Escrevendo para os eleitos de Deus, na dispersão, judeus de fala grega, na diáspora espalhados fora da Palestina, instalados na Ásia. Pedro tem como objetivo encorajar os cristãos perseguidos que estavam sofrendo por causa da sua fé, como um pastor de almas zelando pelo rebanho do Senhor. Pedro usa o termo de disperso como uma metáfora, salientando que o povo de Deus é forasteiro e peregrino rumo à pátria celestial, assim como a trajetória dos cristãos. O peregrino está sofrendo na prisão pela pregação do Evangelho. Um segundo objetivo da carta é exortar os cristãos a aproveitar a oportunidade frente à perseguição, sofrimento, a manifestar uma vida de santidade ao Senhor. Após abordar a santificação aplicada de diversas esferas, Pedro então mostra a transição
entre o capítulo 4 e 5, o privilégio glorioso de passar pelo sofrimento por causa de Cristo. Em primeiro lugar, glorificamos a Deus na provação e não desperdiçando o sofrimento ao sermos purificados pelo fogo. O versículo orienta os cristãos perseguidos a não estranharem o fogo ardente surgindo entre eles, pois eles estavam surpresos com a perseguição que estava acontecendo. A metáfora do fogo é usada porque purifica o ouro. O ouro precisa ser queimado para ser mais puro, assim o fogo ardente advindo da perseguição seria para purificar a vida dos crentes. O evangelista puritano prega esse versículo narra que visitar uma fábrica de vidro na Inglaterra pôde observar que o operário passa o vidro 3 vezes na fornalha para ficar mais transparente. Ele diz: o Deus Todo-Poderoso sabe que frequentemente somos mais purificados em determinado momento por intermédio de uma saudável provação do que por milhares de demonstrações do seu amor. O apóstolo disse que não se deve estranhar o fogo ardente como algo extraordinário. Jesus Cristo sofreu, seus discípulos também sofreram. O mundo, como sistema, é nosso inimigo, falando sobre travar guerras com esse mundo hostil. Temos que vencer o mundo. É uma guerra árdua, pois o mundo não luta com justiça e clareza, não aceita cessar fogo e não assina tratado de paz, como está acontecendo hoje, a Rússia e a Ucrânia. Ainda sobre a guerra contra o modismo, ele escreve que caminhos da bênção é o caminho da dor. A dor é o ingrediente essencial ao crescimento. Essa é a razão porque falamos em dores e crescimentos e repetimos a expressão: sem dor, sem ganho. Sobre essa afirmação, podemos ver que tudo nós temos que aprender. Em segundo lugar, glorificamos a Deus na provação, não desperdiçando o sofrimento. Ao participarmos do sofrimento de Cristo com alegria, a alegria veio na medida em que participamos do sofrimento de Cristo. A palavra participante no original grego significa que tem a mesma raiz da comunhão, a saber, algo em comum. Quando sofremos, participamos do sofrimento de Cristo em comunhão com Ele, na nossa filiação e união mística com Ele. A participação no sofrimento de Cristo por parte de cristãos, não na sua obra expiatória, substitutiva, penal e suficiente para o povo eleito de Deus, mas sim na identificação com que Ele passou e sofreu por nós. Essa temática também é abordada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Preso, chicoteado, maltratado pela pregação do Evangelho, Paulo tem a convicção de que sua vida está em plena comunhão com Cristo em seu sofrimento. Como diz em Colossenses capítulo 1, verso 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os crentes. Filipos, na sua carta mais afetuosa, encoraja-os a se alegrarem no Senhor, dizendo diante das perseguições: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, verso 4, é a chave para ler toda a carta. Ainda no capítulo 4, no verso 11 e 12, ele vai expor a circunstância que o levaram a aprender a ter contentamento em toda e qualquer situação. O tema central dessa carta é a alegria, contentamento no Senhor diante de adversidades. Cristo é formado em nós, corpo da igreja, como indivíduo, quando temos a comunhão com Ele nos seus sofrimentos. Se a alegria veio à medida
que participamos do sofrimento de Cristo, no presente será ainda maior e completa na revelação de sua glória. Em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que é glorificado junto ao Pai. Essa é a glória celebrada com alegria e exultação, mesmo no sofrimento. Para interpretar esse ponto, contamos com a ajuda da palavra do Santo Evangelho, que a emanação ou comunicação da plenitude divina, que consiste no conhecimento de Deus, o amor por Ele e a alegria nele, na verdade, relacionamento tanto Deus quanto a criatura, mas é relacionado a Deus como sua fonte. A água do ribeiro é proveniente da fonte e os raios solares são provenientes do sol. Ambos são relacionados a Deus como seu objeto, pois o conhecimento transmitido é o conhecimento de Deus, e o amor transmitido é o amor de Deus, e a felicidade transmitida é a alegria em Deus. Quando a criatura conhece, estima, ama, se regozija em Deus e a louva, a glória de Deus é ao mesmo tempo demonstrada e reconhecida, sua plenitude é recebida e refletida. Analisando essa palavra, amados e amadas, ó Deus, tu me conheces, faze com que eu te conheça como sou por ti conhecido. Ó virtude da minha alma, penetra na minha alma, faze que ela seja semelhante a ti, para que a possua sem mancha nem ruga. Essa é a minha esperança, porque por ela falo, nessa esperança me alegro, quando experimentando uma sã alegria. Tudo que mais nessa vida, quanto mais se chora, menos merece ser chorado, e tanto mais serias de chorar, quanto menos por ele chora. Portanto, ao participarmos do sofrimento de Cristo, devemos fazê-lo com alegria, exultação, sabendo que não há contradição entre a glória de Deus e a busca da nossa alegria nele. O sofrimento e a soberania de Deus descreve a morte de Cristo em supremo sofrimento, é a mais alta e mais clara e mais perfeita demonstração de glória da graça de Deus. O sofrimento é uma parte essencial do universo criado, no qual a grandeza da glória e graça de Deus pode ser perfeitamente revelada. Em terceiro lugar, glorificamos na provação, não desperdiçando o nosso sofrimento, porque somos abençoados ao sofrermos por Cristo Jesus. Conforme dito no início dessa mensagem, aqueles que pertencem ao Senhor estão em guerra com esse mundo do mal. Isso resulta de um modo ou de outro em perseguição, em oposição. Sofrer pela causa de Cristo é uma bênção de Deus. Se ele é ofendido pelo nome de Cristo, ele é bem-aventurado, feliz e abençoado por isso. O Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão lá nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O apóstolo Paulo segue o mesmo caminho quando escreve em Filipenses capítulo 1, verso 29, porque vós foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Sofrer por causa de Cristo significa o Espírito de Deus está conosco, assim como a alegria de Deus, a esperança de Deus enche o tabernáculo, conforme Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35. Assim o crente perseguido e injuriado pelo nome de Cristo demonstra estar cheio e inflamado pela glória de Deus. Em quarto lugar, glorificamos a Deus na aprovação, não desperdiçando o nosso sofrimento.
quando entendemos que sofremos para a glória de Deus. Para o versículo 15, vergonha seria ir de contra a sociedade e o bem comum, ainda que o discípulo de Cristo seja chamado a sofrer, ele não deve sofrer por causa de coisas erradas e nem fazer coisas erradas. Uma coisa é sofrer pelo nome de Cristo e outra pelos ídolos do coração manifesto em assassinar, roubar, fazer o mal a alguém e prejudicar os negócios dos outros. A vergonha ocorreu pelo roubo da glória de Deus, dando vazão aos ídolos. O pecado, amados e amadas, causa culpa e vergonha. Então, amados e amadas, temos que ter força. Deus tem um plano para nós. Em quinto lugar, glorificamos Deus na provação e não desperdiçamos o nosso sofrimento quando antecipamos a plenitude do reino. Há uma diferença quando o cristão passa pelo sofrimento. Nós sabemos o que nos espera. Vivemos hoje a expectativa da manhã, a sombra da volta de Cristo. Sabemos que Ele morreu na cruz por nós, em nosso lugar. Sabemos que Ele ressuscitou e ascendeu ao céu e prometeu voltar fisicamente em glória e majestade para julgar todos, seja como cordeiro ou como leão da tribo de Judá. Assim vivemos, ou já, eu ainda não, Cristo já foi crucificado, a obra expiatória é suficiente, já fomos justificados, o reino foi inaugurado, mas ainda esperamos o reino em sua plenitude. O Salmo 1 salienta que o ímpio será como a palha que o vento dispersa. A promessa de Deus faz o crente enxergar de forma diferente o sofrimento. O ímpio sente pena de si mesmo e se acha bom e inocente para não sofrer. O versículo 18 é uma citação do Provérbios 11, verso 21, na versão o grego, porém, devidamente interpretado por Pedro, dentro do contexto original: se o justo é punido em terra, quanto mais o perverso e o pecador. O cristão não pode exigir melhorias pela sua piedade. Como disse no começo, o sofrimento faz parte da vida e atinge a todos. A teologia da prosperidade é falso evangelho, por prometer que os da fé serão inatingíveis pelo sofrimento. Copiaram, amados e amadas? Vou responder: muito isso está acontecendo no dia de hoje. Como disse no começo, o sofrimento faz parte da vida e atinge nós todos. A teologia da prosperidade é falso evangelho, por prometer os que da fé serão inatingíveis pelo sofrimento. Amém? Vale dizer que a citação é com dificuldade, que o justo é salvo. Não está indo contra a obra da graça de Deus e levantando uma possibilidade de salvação pelas obras. O que quer dizer que o indivíduo foi justificado pela fé através da graça de Deus. Ele vai atravessar as dificuldades nessa caminhada. Podemos comparar Mateus capítulo 7, verso 14, quando diz que a porta é estreita, a salvação é pela graça, mas o discipulado e seguimento é custoso. Lucas capítulo 9, verso 23. Em sexto e último lugar, glorificamos a Deus nas provações e não desperdiçamos sofrimento quando entendemos que sofremos pela vontade de Deus. Deus é pego pela surpresa, é pego de surpresa quando sofremos. O verso diz: segundo a vontade de Deus, não só é pego de surpresa, mas Ele mesmo decreta o sofrimento, como Jó, para cumprimento de seus propósitos. Romanos capítulo 8, verso 28. O Deus do teísmo aberto, corrente, que abre mão da sabedoria de Deus
para resolver o problema do mal, não é poderoso e não trará deleite para as nossas vidas. É uma idolatria do coração. O Deus da Bíblia, soberano, supremo, majestoso e criador, esse sim trará regozijo, gozo, satisfação, alegria, graça a quem está passando pelo sofrimento, porque é sabido que é por decreto dele. O Deus da Bíblia, repito, amados e amadas, servas do Senhor, porque no mundo há muitos deuses, mas o nosso Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus. O sofrimento não exime o cristão da sua vocação, da sua ética. Ele é chamado para fazer o bem, encomendando a sua alma ao fiel Criador. Aquele que cria, sustenta e é fiel na promessa para com o povo da aliança. Suportar o sofrimento com paciência é o excelente meio de testemunho. Se Deus quiser que soframos por fazer o bem, vamos sofrer. Algumas breves aplicação para vocês, irmãos, para todos os amados e amadas nessa palavra. Já passamos por intenso sofrimento. Muitos estão passando, muitos passarão. O sofrimento aprofunda a fé e a santidade, sendo um meio de edificar a compaixão na vida dos servos de Deus, nos torna mais independentes de Deus e mais humildes de coração. Cristo é formado em nosso caráter à medida em que sofremos por Ele. Não desperdice, amado e amada, o seu sofrimento. Glorifique a Deus em tudo. O sofrimento, quando recebido, atravessado com paciência, nos faz experimentar mais a glória de Deus aqui no céu. Quanto mais sofremos por Cristo, mais glórias usufruídas teremos. Aproveite o deserto, amado e amada, para desfrutar a presença de Deus, enquanto aguarda a promessa. No céu acaba, lá no nosso tesouro, não haverá mais dor, não haverá mais choro. O sofrimento nos faz amar mais o céu. Suportemos o sofrimento com paciência no Senhor. Aos que são perseguidos pela crença, especificamente nas doutrinas da graça ou a fé, que escandaliza muita gente pelo antagonismo, a visão libertária do ser humano, nos ensinando de forma errônea o Evangelho. Fique firmes, porte-se com humildade. Nossa crença hoje é muito mais transmitida pelo nosso caráter do que pelo discurso. Aos pastores, a continuação de 1 Pedro capítulo 5 aponta que os presbíteros também participam do sofrimento de Cristo em seus ministérios. Quando pastores fiéis apoiam e suportam com paciência as injustiças e ações indóceis por parte dos fiéis, amando o rebanho, Cristo está sendo formado no caráter dele. Ficamos firmes, amados e amadas. Só falta alguns domingos, alguns dias estaremos com Ele. Passa rápido. Nosso prêmio e galardão está lá. Deus honrará toda a fadiga da batalha. Quem milita em missões, seja qual for a tua luta, dificuldade, evangelizar o campo de oposição demoníaca, desgaste familiar e pessoal, doenças, enfermidades, dificuldades de sustento e outros, Deus está zelando por você. Ele honrará você, Ele não te abandonará. Saiba, amado e amada, que quanto mais você sofrer por Ele, mais será o seu prêmio lá nos céus. Fique firme, continue, não desista. A você, servos do Senhor, amados e amadas, que está passando hoje por rigores da vida, agora por intenso sofrimento e muito desgastado, não deixe que Satanás roube a tua alegria, tome de assalto o seu coração. Se agarre na palavra, lute com Deus, Ele vai te sustentar. Amados e amadas irmãos, essa nossa oração, vamos orar para que, ensinando essa nossa pregação e levando ao Pai essas palavras.
Deus se move de forma misteriosa para realizar maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar, cavalga sobre a tempestade, fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha. Ele entesoura os seus desígnios brilhantes, opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tantos temeis são grandes misericórdias e romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgueis o Senhor com débil entendimento, mas confie nele pela sua graça. Por trás de uma providência carancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos emudecerão rapidamente, desvendo-se cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente vai errar. A esquadrinha sua obra em vão. Deus é o próprio intérprete. Ele tornará claro. Deus abençoe a todos, amada família. Glória à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.